graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação, capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Mas no tópico 3, reconciliação, o problema da alienação do pecador, foi tratado o seguinte assunto: o que representa a fala está consumado de Cristo na cruz do Calvário? E hoje, tópico 4, redenção, o problema da escravidão do pecador. Mas observe, nos estudos anteriores, a obra de salvação feita por Cristo solucionou o dilema do homem na área da substituição, da ressurreição e reconciliação. A redenção envolve todas essas áreas e um quarto aspecto. Este é o problema do homem como escravo do pecado e dos poderes das trevas. A redenção é a resposta de Deus à escravidão do pecado do homem. A base da redenção tem sua origem no conceito de resgate, ou de reaver mediante o pagamento de um preço de resgate. No Antigo Testamento, se um homem ficasse muito endividado, correria o risco de perder a sua herança, as suas terras, e de ser vendido como escravo. A única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção, restaurando-lhe, assim, sua liberdade e sua herança. Levítico capítulo 25, versículo 51. Um exemplo no Antigo Testamento do uso da palavra redenção acha-se no caso de um homem que tivesse um boi bravo que atacava as pessoas. Apesar do dono do boi ter consciência do perigo em potencial, não prendia o animal devidamente. Se aquele boi chifrasse alguém e o matasse, o dono poderia ser morto, a não ser que o preço de resgate, ou o dinheiro de sangue, fosse pago como resgate pelo ato. Êxodo, capítulo 21, versículo 30. Podemos ver nesse exemplo um paralelo do problema do homem, amado. Então, todos os homens estão endividados, tendo perdido sua herança espiritual e tendo se tornado escravos do pecado. Para nos salvar, Cristo tornou-se nosso parente, disposto a pagar o preço da nossa dívida. Nos redimiu pagando nossa dívida com seu sangue e adquirindo nossa vida e nossa liberdade. Então, observe, o conceito central de redenção é, pois, libertar alguém pagando o preço do seu resgate. No Novo Testamento, mas, descreve a redenção em termos de compra de um escravo no mercado de escravos. Então, há 3 palavras gregas que são traduzidas por redenção. Primeiro, agorazo, significa comprar no mercado de escravos. Esta palavra é usada geralmente para destacar o preço pela nossa salvação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Segundo, exagorazo. É semelhante, mas acrescenta a ideia de retirar a pessoa do mercado de escravos após a transação. Assim, esta palavra é usada para destacar a libertação do crente das reivindicações jurídicas que a lei tem contra ele. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e capítulo 4, versículo 5. A terceira é lutru, que significa comprar o escravo e dar-lhe plena liberdade. Então, essa palavra é usada para descrever a redenção com a liberdade da escravidão do pecado. Tito, no capítulo 2, verso 14, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. As explicações supra enfatizam, amados, o fato de que a redenção sempre envolve a libertação de algum tipo de escravidão. A primeira escravidão que subjuga o homem pecaminoso é a escravidão do poder da culpa. O crente deve regozijar-se no fato de que Deus não somente livrou da penalidade do seu crime, mas também pagou o preço da sua penalidade. Assim, visto que foi pago o preço dos seus pecados, o crente não precisa sentir-se culpado nem se condenar. Amém? Então, isso é semelhante ao propósito da substituição, da reconciliação. Cada aspecto, no entanto, dá uma perspectiva diferente da morte de Cristo. Então, vamos ver. A substituição vê o sacrifício do ponto de vista da lei. A reconciliação,
do ponto de vista de Deus. E a redenção vê a cruz do ponto de vista do homem que agora está livre da lei e da culpa pessoal, né? Gálatas capítulo 3, verso 13. Assim, todo crente vive no meio de um campo de batalha espiritual. Tanto os poderes da luz quanto os poderes das trevas querem a sua lealdade. Sem o poder redentor da morte de Cristo, não haveria esperança alguma para a humanidade. Estaríamos totalmente escravizados pelo poder das trevas. Porém, mediante a provisão de Cristo, todo homem pode ser libertado do poder das trevas. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em Cristo já não estamos mais escravizados ao poder de Satanás. Este fato, porém, não anula a necessidade de constante cautela e perseverança para resistir aos ataques do maligno. A melhor defesa contra Satanás é o uso constante da armadura espiritual, lá de Efésios, no capítulo 6, versículo 11 a 17, amados. Assim, a redenção operada por Cristo não somente nos redime da culpa do pecado, como também do poder do pecado. Tito, no capítulo 2, verso 4, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? E para nós terminarmos nossa aula de hoje, a morte de Cristo dotou o homem do poder de servir a Deus fielmente. Mas observe, é possível haver crentes fracos, mas é impossível haver crentes sem poder, quando se habilita a usar todo o poder do céu que está à sua disposição na luta contra o pecado. Mesmo assim, observe, se o homem resolve ou não quer utilizar o poder divino, permanecerá fraco, indefeso e inapto quanto à sua capacidade de resistir ao pecado. Amém? E na próxima aula, então, tópico 5, o preço da redenção do pecador. Vamos tratar o seguinte assunto: o que é a morte espiritual que Cristo padeceu na cruz? Amém, amados? Então, na próxima aula, estamos encerrando o capítulo 2, os 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. E também já dá uma visão bem ampla para nós a respeito do projeto salvação. Que nós possamos usar esse material para estar evangelizando, falando do amor de Deus para as pessoas, para os nossos amigos, parentes, familiares. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vá nos comentários, deixa lá o seu comentário e faça a sua pergunta, que nós estaremos te respondendo. O nosso objetivo é falar do amor de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula.